Não entendo o porquê de tanta denominação. Tantos nomes só fazem aumentar a nossa divisão. Muitos títulos, muitas leis, tantas regras banais dificultando a vida ainda mais. Existe algum valor em tanta discussão? Por que se afogar nesse mar de confusão? O que é mais importante? Quem sai ganhando afinal? Eu não posso esquecer o essencial: amar ao meu irmão. Isso daí é fruto sagrado. Para quem tem uma origem evangélica e principalmente quem está por dentro de música brasileira em todas as facetas de MPB, nós temos essa banda de rock muito famosa no início dos anos 2000, falando sobre o novo mandamento de Jesus, o novo mandamento que cumpre a lei, que seriam dois, na verdade, segundo a Bíblia, né? Seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas a gente não está falando de Bíblia hoje, não. Como, aliás, nunca falamos de Bíblia. Bíblia é uma passagem para nós, um importante livro, o livro mais lido no mundo, e mostra o valor literário dessa importante obra. E, por conta disso, a gente pensa um pouquinho no seguinte: tá tão feia essa briga de Umbanda e Candomblé. Você abre, pelo menos agora em 2023, quando eu gravo esse vídeo, você abre as redes sociais e você vê ali gente dizendo que a Umbanda não tem fundamento, ou que Candomblé tem fundamento apenas, ou que a Umbanda tem fundamento sim, ou que o Candomblé é uma deturpação das coisas. E é uma briga meio chata, uma briga meio esquisita. E por que será que isso acontece? É possível a gente pôr fim a essa briga? Essa briga nos atrapalha? Essa briga nos fortalece? Vamos conversar um pouco sobre isso ao longo dos próximos minutos. E para você que não me conhece, meu nome é Wallace, sou líder e sacerdote da Casa da Padilha. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, há várias visões diferentes do mundo. E aí isso é importante a gente levar em consideração, porque a Umbanda tem uma visão de mundo, há várias Umbandas na verdade, né? Tem aquela Umbanda que tem muitos traços com o próprio Candomblé e tal. Isso porque eu estou falando das duas religiões de matriz africanas com mais sucesso aqui no Rio de Janeiro. A gente não pode esquecer também de outras manifestações de religião afro espalhadas pelo Brasil. Então isso aí é fundamental. O Atlântico Negro, que já era mostrado lá em 94, nos aponta sobre essas questões que às vezes são até insuperáveis. E vamos colocar o seguinte: é necessário que haja uma união entre Umbanda, Candomblé, entre as diversas manifestações religiosas e culturais dos negros, dos africanos, dos afro-brasileiros. Eu quero pensar isso contigo ao longo desse vídeo. Antes, eu quero pedir a você que me assiste que se inscreva aqui no canal e acione o sino das notificações. Porque quando você faz isso, você fica por dentro de cada vídeo novo que lançamos por aqui. Manda ver também no seu like. O seu like nos fortalece, o seu like nos ajuda bastante a chegarmos a mais pessoas que precisam de orientação. Então eu conto com você. Porque se são religiões que têm origem na África, também entre aspas, porque a rigor mesmo, o Candomblé é brasileiro. A rigor, já havia culto de Jurema antes até da Umbanda. Então a gente está pensando necessariamente em alguém que é mais antigo. Mas por que é importante a gente ter essa antiguidade como uma questão principal? Será que o mais antigo está sempre certo? Mas se a gente faz cultos relacionados à tradição, a antiguidade tem que ter seu valor, claro. E a modernidade? O orixá se atualiza? Os Pombagira se atualizam? Como funciona mais ou menos isso? É bem complexo a gente tratar disso aí.
focando exclusivamente nas brigas internas que nós temos dentro da própria Umbanda, vamos perceber, e eu não sou um bandista, que dentro dessa importantíssima religião, muitas pessoas não suportam os ensinamentos de Rubens Saraceni. Então, então não dá para a gente dizer que toda a Umbanda está contra Candomblé, não dá para dizer que todo Candomblé está contra a Umbanda. O que dá para se dizer com toda clareza é que quando a gente pensa efetivamente nas questões relacionadas a movimentos culturais, essas trocas são absolutamente normais de acontecer. É absolutamente normal você ter confusões internas. É muito comum de acontecer num grupo grande de correligionários, seja lá do que for, haver grandes discussões internas. E essas discussões são importantes. Você vai para a PED dentro de partido político, pau canta. Você vai para qualquer organização democrática, várias vertentes brigam ali pelo seu espaço. Isso é política. Então não dá para a gente pensar que haver briga política é enfraquecimento de alguma coisa. Só se nós pensássemos que preto é tudo igual, que todos os pretos têm a mesma religião e que toda religião tem que ser exatamente uma igual a outra porque todo mundo é preto. Então não é por aí não. Se a gente considera, por exemplo, que estamos aqui na praça pública, então a vida está acontecendo fora desse vídeo, peço o agô de todo mundo. Então se a gente considera que se a gente tem a nossa própria identidade, nossa própria autonomia, podemos sim discordar daquilo que se prega. Então, a rigor, haver críticas do Candomblé com relação à Umbanda e vice-versa é algo absolutamente normal. E é bom que seja assim, porque senão a gente fica tendo que obedecer apenas a orixá, a sacerdote e a mais ninguém. Então é a nossa capacidade de reflexão. Claro que muita coisa é fantasia, mas também nas outras vertentes, não somente na Umbanda. Por que diabos, por exemplo, a gente vai chegar e imaginar que no Candomblé, você, para falar com o teu pai pequeno, você não pode olhar no olho dele. Vai tomar no c... não tem como. Isso aí é ridículo demais, não tem nenhum valor litúrgico, tem valor apenas de organização religiosa que mostra humildade. Humildade por quê? Porque eu tenho que estar no chão para falar contigo que é tão homem quanto eu. Depender de mim para bater cabeça para esses caras nunca vai acontecer e jamais peço isso também. Então, o respeito está muito além de você não olhar no olho de alguém. Por que você não vai olhar nos olhos? Você é menor do que alguém? Então isso é uma frescura que muitos candomblés praticam, por exemplo. Mas eu não quero dizer com isso, diferentemente de outros canais, que o candomblé tem que acabar. Não tem que acabar religião nenhuma. Não tem que acabar candomblé, não tem que acabar umbanda, não tem que acabar quimbanda, não tem que acabar religião nenhuma. Sobre quimbanda, quimbanda pratica o mal. Quem não pratica o mal? E os trabalhos benéficos que a quimbanda também organiza. Isso tudo a gente tem que começar a pôr na balança. É absolutamente normal, é absolutamente corriqueiro, é absolutamente saudável todo tipo de debate. Então há debates internos dentro de todas as religiões, há debates internos dentro de todas as manifestações partidárias. E isso é absolutamente normal de acontecer. Há discussões, inclusive, que nós não vamos conseguir solucionar nunca. E é bom que seja assim, porque isso vai mantendo a tradição absolutamente viva. Não há problema, na nossa visão, em você questionar métodos, em você questionar fundamentos. O grande problema atual é o seguinte: como diria um famoso canal de humor do YouTube, 2023, ano da tecnologia. E em pleno ano de tecnologia, em que Elon Musk comprou o Twitter, em que ele faz tanta coisa de destaque na sociedade, se inventa discussão tola para ganhar like na internet, para ter algum tipo de protagonismo. É um chamando outro de bequeiro,
do outro de marmoteiro. É um dizendo que tem um carro maior do que o outro, uma respondendo que o carro é mais importante, isso, aquilo. E é tudo uma grande de uma babaquice. É coisa de babaca, porque vamos colocar o seguinte: não, eu tenho um carro que vale 300 mil, 400 mil, 1 milhão. Foda-se você e teu carro, tu bate teu carro, não fica com nada. Porque eu tenho mais axé que você, porque eu tenho tantos filhos de santo. Foda-se. Teu filho de santo sai da tua casa, não tem problema nenhum. Você não é o único. Ninguém é insubstituível. É importante a gente começar a pensar nesse tipo de coisa, porque isso é uma discussão basicamente sobre masculinidade, não uma discussão sobre religião. É uma discussão sobre virilidade. É sobre quem tem um membro maior do que o outro. Isso leva para onde? Para ganhar mais like? Mas a que preço? Vamos pensar que para todo mundo que tem canal no YouTube, somos sim referência. Somos referência para aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho. Não interessa se aqui no meu canal eu tenho 40 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de inscritos. Não sei onde eu consigo chegar. Mas para as pessoas que me assistem e que me acompanham, de alguma forma o que eu falo faz sentido. Isso é o mesmo para todo mundo que tem canal no YouTube, para todo mundo que tem uma relação com a internet de um modo geral. Muitos sacerdotes têm utilizado dessa plataforma para tentar crescer, não na crítica, mas no enfrentamento ao outro, onde eu já vi, por exemplo, uma mulher ser criticada, não porque ela teoricamente estaria dizendo sobre fundamentos de que outros sacerdotes não concordam, mas porque a mulher, além disso, segundo a visão desses sacerdotes, era uma mulher obesa. Se a gente parar para pensar que a obesidade é um tipo de fome, que é uma discussão atual, a gente tomaria mais cuidado com as coisas. E eu quero trazer isso à discussão porque a gente não pode considerar normal, não pode considerar certo que nas nossas discussões teóricas sobre um assunto, nós que temos algum tipo de influência sobre as pessoas, influência no sentido de que a gente fala, e para quem concorda com a gente, legal que as pessoas nos seguem, mas para quem também não concorda, fica uma discussão que a gente levanta na sociedade. E aí, a discussão que se levanta na sociedade é sempre mais importante do que quem está discutindo necessariamente. Pelo menos essa é a minha visão. E aí o que acontece? Imagina você que está me assistindo e que não conhece nada de religião. Muita gente já me perguntou dizendo, olha, eu sou completamente leigo, não sei nada do que está acontecendo. E aí imagina se aqui no meu canal eu utilizo desse espaço em que eu posso acrescentar para a vida das pessoas, querer me promover mostrando que eu tenho a personalidade mais forte, porque eu discuto mais, porque eu falo mais alto, porque eu grito, porque eu esculacho alguém. Isso pode fazer efeito e sentido na vida das pessoas? Pode fazer sim, e eu não estou criticando para quem faça sentido isso. Eu quero chamar a atenção para a responsabilidade de você que está me assistindo e você tem canal no YouTube. E você que está me assistindo e é um sacerdote. Lacrar em cima de uma coisa tão importante quanto a vida das pessoas, na nossa visão da Casa da Padilha, não é algo muito importante. É algo que te reduz como sacerdote, te reduz como pessoa, embora te faça crescer como artista. E não tem problema nenhum isso. A grande questão é que muitas pessoas que chegam com dúvidas já chegam num ambiente de muita deflagração, um ambiente de muita guerra, um ambiente conflagrado. E aí você que está chegando agora, muitas das vezes, diz o seguinte, Wallace, poxa, mas um pai de santo falou isso, outro pai de santo falou aquilo, tal, não sei bem o que seguir. Isso acontece porque se nós olharmos de maneira bem superficial, e já é uma explicação bastante convincente, vamos ver que os negros, quando vieram para o Brasil escravizados, passaram por uma grande diáspora, e que na diáspora é às vezes muito necessário você encontrar novas formas de cultos para você preservar a tua fé, porque há negociações culturais, ainda que a negociação seja entre a espada e as costas da pessoa. Então vai fazer o quê? Vai
impedir que novos cultos se façam, porque não é exatamente assim que se pratica na África. A mãe África, como território único, nunca existiu. Sempre houve guerras dentro da África, porque é a guerra de poder, e poder não tem cor. Entretanto, aqui no Brasil, o não poder tem cor, e essa cor é preta. Quando a gente consegue entender melhor essas questões, acredito que fica um pouco mais honesto discutirmos determinadas situações. Faz ou não faz trabalho de amarração? É para fazer. Ou não é para fazer? Tanto faz. Faz ou não trabalho contra o inimigo? Tanto faz. Tantos pais de santo falam coisas diferentes. Tudo bem. Segue aquilo que vai te trazer algo que leve você para frente. Entretanto, o que vem por trás dessas discussões é busca por poder. Porque quando você abre uma casa de santo, você que às vezes não conseguiu um emprego formal, ou às vezes abandonou o emprego formal porque pode sim dar bastante dinheiro uma casa de axé, bem fundamentada, com todas as questões e com sacerdotes preparados, pode sim dar dinheiro, não é problema nisso não. Então você tem nisso ali algum lugar para você firmar a tua posição e mostrar que você tem um certo valor, uma certa autoridade sobre aquele assunto. Tudo bem ser assim. Tudo sempre é briga por poder. Então nós não podemos ser tão ingênuos em acreditar que essas brigas sobre quem é bequeiro e quem não é, sobre se a Umbanda é melhor que Candomblé ou o contrário, é uma briga apenas porque a pessoa está querendo se posicionar. Não. Todo posicionamento político, falando de política no sentido de que tudo é política, é polis, é deslocamento de espaço, de narrativa dentro de sociedade. Então, quando a gente pensa isso, quando a gente leva isso em consideração, fica de fato muito mais fácil de compreendermos que as discussões sempre visam a fortalecer alguém. A gente não pode ser massa de manobra. A gente precisa tensionar isso e fazer essas discussões, porque não há espaço vazio em política. E religião também é política. Não falamos de política partidária, mas política sobre corpos. Pois, afinal de contas, se nossos irmãos negros de lá de trás não tivessem brigado para se manter como conseguiam aqui no Brasil, outras religiões não teriam nem nascido. Quantos morreram professando fé? E aí, quando a gente vem hoje para uma discussão sobre quem é melhor, Umbanda ou Candomblé, porque é melhor você ficar no axé do que você estudar, porque não está tudo no livro. Deixa eu falar uma coisa para você que pensa assim. Não está tudo em lugar nenhum. Tudo não está no livro. Tudo não está na cabeça do teu pai de santo. Tudo não está com a entidade. Tudo não está com a divindade. Tudo está com tudo. De forma que não existe nada que seja absolutamente incontestável. Tudo pode ser tensionado. Tudo sim pode ser discutido. Então, religião é para se discutir, sobretudo a atuação política da religião, aí sim, num contexto partidário. Por que nós temos poucas influências de pessoas negras, de pessoas que representem as nossas religiões dentro do Congresso brasileiro, pelo menos aqui em 2023? Mas por que nós não temos essa mesma dificuldade quando se fala sobre os cristãos evangélicos? Tanto que temos a bancada evangélica no Congresso. Mas a bancada evangélica, ela é uma coisa unificada? Não é. Ela é estratégica. E isso é movimento cultural absolutamente normal de acontecer. De modo que você vai ver dos muitos pastores, dos muitos sacerdotes, dos muitos líderes religiosos que hoje caminham juntos, eles têm profundas discordâncias entre si. Às vezes um briga com o outro e muito feio. Deixa nos comentários se você conhece alguma dessas brigas entre pastores. É muito normal disso acontecer. Pra gente que é de religião de matriz africana, também é absolutamente normal. A gente vai ter posições às vezes irreconciliáveis. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas e se a gente fortalece os nossos debates? E se a gente fortalece a importância do respeito à diversidade? E se nós nos juntarmos a despeito das diferenças que vão continuar existindo e passarmos a defender
maior espaço para que a gente consiga, sim, se inteirar das discussões. Para que a gente consiga, assim, lutar contra o racismo religioso. Temos a Marcha para Jesus. E quem vai para a Marcha para Jesus, às vezes, é completamente irreconciliável com outras denominações que participam desse evento. Vamos produzir mais coisa? Que tal se nós começássemos a entender o mundo de maneira mais complexa? É perfeitamente normal nós termos profundas divergências teóricas, teológicas, até mesmo sobre o que é a nossa religião, sobre o que são as nossas religiões, quais são os nossos limites de fundamentos. É absolutamente normal isso acontecer. Tudo certo. Mas até que ponto a gente está sendo estratégico em pensar apenas em desqualificar o outro, em desqualificar alguém que é nosso irmão e que também sofre das mesmas coisas do que nós, só porque você tem problema de masculinidade, quer mostrar para todo mundo que teu membro é maior do que de todo mundo, pelo menos na tua visão, né? Não é bem por aí não, meu amigo. Não é bem por aí não, minha amiga. É absolutamente importante nós colocarmos em discussão o tempo todo como o racismo religioso tem acabado com os nossos cultos. Você não vê igreja fechando, e não é porque igreja é boazinha não, porque tem cada igreja canalha. Mas tem terreiros que fecham, que são invadidos. E aí a fundamentação não é a firmeza ou não do Exu da casa. É a questão de localidade, do poder paramilitar, de poder paralelo, tudo isso. E por quê que a gente ainda vai perder tempo por causa de like, por causa de lacração, ao invés de sermos mais propositivos? Mas ser propositivo não dá engajamento. Depende do que você quer como engajamento. Você quer o engajamento qualificado ou você quer apenas quantidade? Então marca assim tua posição, fala o que tu quer, sobre o que você quiser, sobre o que você acha dos nossos cultos, sobre os defeitos, mas você também erra. E há pessoas que estão te vendo e que querem saber de você o que elas devem fazer. O que elas devem fazer? Seguir você? Claro, lógico, faz todo sentido. Mas e se elas não quiserem seguir você? O que se faz com isso? Atira esse povo para o nosso maior rival, que hoje são aqueles que detêm poder político, econômico e que por padrões comportamentais não toleram, por puro racismo religioso, que nós pratiquemos nosso culto. Precisamos trazer mais gente para o nosso lado. Para você que é sacerdote, fica essa pequena reflexão. Não interessa se meu canal é maior ou menor que o teu. Foda-se, não estou nem pro teu canal. Não esteja nem pro meu canal, mas esteja aí. Te fazer pensar um pouco sobre isso. Lacração é uma coisa tão infantil. Ah, mas eu tenho mais seguidores que você. Foda-se. Foda-se. Que discussão você está trazendo? Você está acrescentando o que para a sociedade? Porque você pode acrescentar para a sociedade e ainda assim ter muito dinheiro no teu bolso. Não tem problema nenhum. Mas vamos ser mais honestos? Para você que não conhece teu Exu nem tua Pombagira, entre em contato com a gente pelo telefone que aparece aqui na sua tela e agende jogo de búzios conosco. Você entra em contato com a minha equipe marca o jogo para você, eu faço o jogo de maneira online em tempo real. O jogo não é barato, o jogo não é caro, é no valor justo. Na troca da energia do dinheiro é que a prosperidade acontece. E se você não tem tempo, não tem lugar para cultuar os teus Exus, se você tem essas dificuldades, se você mora fora do país, onde leis são muito mais duras, você pode sim cultuar o teu Exu sem estar preso a religião nenhuma. Então, eu abro a Casa da Padilha para você cultuar o teu Exu ali. E você entra em contato com a minha equipe e procura maiores informações sobre como ser parceiro da Casa da Padilha. Eu cuido do teu Exu, da tua Pombagira, dou comida, bebida, o que eles precisarem, para que você tenha muita prosperidade.
A partir daí, além disso, eu te dou também o jogo de búzios por mês, que é onde você vai avaliar o andamento da sua vida espiritual, material e todas as orientações da espiritualidade para você. Para isso, a mensalidade é no valor de R$ 500. Entre em contato com a minha equipe e obtenha maiores informações sobre como ser um parceiro nosso. Deixe nos comentários quando você entendeu que a discussão sobre quem é melhor do que alguém não passa de disputa de poder. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus. Axé da Maria Padilha. Até a próxima. Tchau, tchau.